Fala galera, beleza? Bom, nessa videoaula o assunto ali em tema sistema respiratório humano. E quando vem na sua cabeça, quando a gente fala do sistema respiratório humano, você tem que entender que sistema respiratório é nada mais nada menos do que o mecanismo da respiração, o inspirar e o expirar. Quando você lê algum livro ou quando alguém fala, inspire profundamente, inspire, o in vem de interno, ou seja, você vai pegar o ar, no caso aqui o oxigênio, certo? E vai inserir ele em você, então é inspiração. E quando a gente fala em expiração, é liberar, certo? Esse O2 que foi transformado em gás carbônico, no caso você vai liberar gás carbônico pelo fato da expiração. Lógico que esses fatos, a inspiração, a expiração, vão ser ocasionadas pela diminuição de volume e pressão, que eu já explico ali um pouco mais pra frente, beleza? Então, bom, o que é constituído o sistema respiratório humano? O sistema respiratório humano, no caso aqui dos mamíferos, é constituído por um par de pulmões, ou seja, pulmão direito e pulmão esquerdo. Ó, uma dica, sempre que você for olhar a imagem, tenta inverter ela na sua cabeça, porque para você o pulmão direito é esse, só que o pulmão direito que eu estou me referindo é justamente o contrário. Então, beleza? Então, o sistema respiratório é constituído por um par de pulmões e, além disso, vias respiratórias. Quem são elas? As vias respiratórias é por onde o ar, certo? Ou a respiração, causada pela respiração, o ar vai passar. Quais são essas vias? Em ordem. Já coloquei em ordem para facilitar. Você tem aqui cavidades nasais, deixa eu ficar para esse lado, cavidades nasais, depois lá, boca, você tem faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O que acontece? O ar entra lá pela cavidade nasal, vai passar pela região da boca. A boca é mais ou menos boca, tá? Porque ela passa no fundo da boca, que a gente vai terminar aqui no caso faringe. Depois que passa para faringe, vai cair na laringe. Depois da laringe na traqueia, que é esse tubo aqui, ok? A traqueia é só um detalhe, ela tem 10 centímetros mais ou menos, varia um pouco. Então seria mais ou menos essa região aqui do nosso corpo, seria a traqueia. Então, depois que passou pela traqueia, esse ar que você inspirou, esse ar vai, a traqueia ela se ramifica em dois pedaços, duas ramificações, que é chamada aqui de brônquios, e esses brônquios, por sua vez, cada brônquio se ramifica em diversos bronquíolos. Então, a traqueia, ela é ramificada em duas partes, os brônquios. Os brônquios, por sua vez, se ramificam em bronquíolos, e esses bronquíolos, por sua vez, se ramificam em vários alvéolos pulmonares. E é justamente aqui, esses alvéolos pulmonares, que nós chamamos de árvore respiratória. Então, se você estiver lendo uma questão aí do seu vestibular, da sua lição de casa, o professor falou a árvore respiratória, tem que vir na sua cabeça essa imagem aqui, ó, porque lembra mesmo a árvore, ok? Os alvéolos pulmonares. Então, vamos para o próximo aqui, slide. Agora, eu aconselho você a fazer o que eu sempre faço, o que eu peço sempre para você fazer, que é parar o vídeo e tirar uma foto. Por quê? Porque nessa tabela está sintetizada as funções e a localização, qual que é a principal importância de cada cavidade respiratória, beleza? Então só vou dar uma saída da tela aqui, você tira um print aí. Tirou um print? Tá tranquilo. Bom, cavidades nasais, faringe e laringe. Aqui eu coloquei o nome da cavidade respiratória e aqui as suas principais funções. Bom, vamos lá. Cavidade nasal, que vem na sua cabeça, cavidade nasal é entrada. Cavidades são entradas. Nasal de nariz, tranquilo? Então, as cavidades nasais iniciam nas narinas, tranquilo? Narinas, nariz. E terminam na faringe. Narina, faringe. Terminam na faringe, correto? E nessa região. E essas cavidades nasais, por sua vez, são separadas por um septo nasal. Septo nasal é essa divisão do nosso nariz. Um septo é uma divisão. Septo significa divisão. Septo nasal, divisão do nariz. Beleza? E, além disso, as cavidades nasais apresentam células sensoriais responsáveis pelo olfato, pelo cheiro. Então, por exemplo, quando sua mãe faz uma comida lá, você sente, nossa, que cheiro bom, parece que a comida tá bem... Parece que a comida tá da hora. Ou quando você vai num lanche, no McDonald's, não sem querer fazer propaganda, mas quando você vai numa hamburgueria, você come ou sente o cheiro de um lanche. E você fala, esse lanche aqui parece ser bom. E às vezes você nem comeu aquele lanche, mas pelo cheiro você fala, esse lanche parece ser bom. Esse fato de você falar, esse lanche parece ser bom, é por conta que suas cavidades nasais apresentam células sensoriais localizadas em cima, certo? Do septo nasal, que são responsáveis por você sentir o cheiro, que são responsáveis por você ter o olfato, beleza? Bom, as cavidades nasais, elas filtram, umedecem e aquecem o ar.
Filtra porque a sua cavidade nasal, todo o nariz humano, existem cílios. Esses cílios são responsáveis por, quando você inspira, o ar que vem com não só O2, vem com outras impurezas. Impurezas de poluição, outros gases. O que acontece? Quando você inspira pelo nariz, esse ar é barrado por esses cílios, então você realiza a função de filtração, beleza? Além disso, vai umedecer por conta de líquidos que tem no seu corpo, certo? Vai umedecer isso daí e vai aquecer o ar. Por quê? Porque vamos supor que numa temperatura ambiente de, sei lá, 25 graus Celsius, tranquilo? Se o ar externo está a 25 graus Celsius e o corpo humano gira em torno de 36,7, 36 graus, o que acontece? O seu corpo está mais quente que o ambiente externo, tranquilo? Como o seu corpo está mais quente que o corpo externo, o ar que passou do corpo externo para o corpo do seu organismo vai ser aquecido, tranquilo? E além disso, vai lembrar que as cavidades nasais são formadas por paredes cartilaginosas. Então, a gente fala que no nariz não tem osso. Então, você tem essa mobilidade no nariz por conta de uma cartilagem, de uma parede cartilaginosa que é formada no seu septo nasal, a sua cavidade nasal. Bom, a cavidade nasal, aqui só um detalhe, a gente produz em média, lógico que isso varia de qual ambiente você está, se você está num ambiente de poluição, se você está num ambiente assim que não exige tanta poluição, que tem poucos outros nutrientes, ao invés de só o O2. O que acontece? Em média, um ser humano produz aí 500 ml por dia, então seria metade de 1 litro, tranquilo? Parece muito. Bom, umedece as vias respiratórias e retém partículas sólidas e bactérias. Essa produção de 500 ml por dia, você pode perceber que é um líquido. Esse líquido, por sua vez, vai umedecer vias respiratórias. Quem são elas? Faringe, laringe, tranquilo? E, além disso, vai reter partículas sólidas e bactérias, porque esse líquido vai entrar em contato com partículas sólidas que se encontram lá na sua faringe, na sua laringe, porque, por exemplo, quando você inspira, lógico, o seu corpo vai tentar filtrar o máximo, correto? Mas ainda vão passar outras substâncias que são prejudiciais ao corpo. Então, você vai produzir um muco, certo? Em média 500 ml por dia, para reter partículas sólidas que ainda passaram pelo processo de filtração e bactérias que você acabou respirando no ar aí. Porque você sabe que no ar externo existem milhares e diversos tipos de bactérias. Tranquilo? Bom, faringe. Quando nós falamos de faringe, o próximo processo, certo, da respiração, nós falamos que a faringe ela localiza-se no local superior à traqueia, e você pode ver que eu não coloquei tanta importância. Por quê? Porque a faringe é nada mais nada menos que um tubo que conecta a cavidade nasal com a laringe, tranquilo? Então, ela não tem muita função específica, beleza? Laringe. A laringe, agora por sua vez, ela também é revestida por cartilagem, assim como a cavidade nasal, que possui uma parede cartilaginosa. Porém, na laringe a gente tem a questão do pomo de Adão. Geralmente os homens têm essa saliência maior do que as mulheres. A questão do pomo de Adão. Alguns homens não têm, mas o pomo de Adão se desenvolve aí depois do amadurecimento. 15, 16 anos a pessoa começa a desenvolver esse pomo de Adão, beleza? Isso mais propício em homens. Existem mulheres que têm? Sim. Entretanto, é raro. Bom, existe aqui na laringe também a glote. Isso aqui é muito importante. Entrada da laringe. Por quê? A glote, a laringe, ela pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E na laringe a gente tem uma válvula chamada glote. Se você já percebeu que quando você está comendo algum alimento, você ou come ou respira? Ou ao contrário, ou respira ou come? Você não consegue, por exemplo, comer uma barra de chocolate, comer um arroz, comer um hambúrguer e respirar ao mesmo tempo. Por quê? Porque um dos seus processos respiratórios também está envolvido na digestão. Ou seja, ou a laringe desempenha a função de respirar, ou a laringe desempenha a função de digerir ou ingerir. Tranquilo? Então, a glote, eu coloquei aqui para vocês, entrada da laringe, e é uma válvula para deglutição também. Por exemplo, quando você come, isso aqui sobe, para perceber, quando você engole a saliva, isso aqui sobe, por quê? Quando sobe, você barra a entrada da glote, então não tem como ali o ar passar, e aí você consegue respirar, tranquilo? Ou ao contrário, quando você está comendo, isso aqui sobe,
Porque a comida não pode descer pela glote. Se ela descer pela glote, vai impedir a passagem do ar e por isso acontece o quê? O engasgamento. O ar não passa pela laringe e aí você não consegue respirar porque a comida entrou por ali. Então, geralmente o engasgamento é gerado por conta da glote. A comida, geralmente quando você come muito rápido, isso aqui não dá tempo de subir, algumas partículas ali da comida ou alguns nutrientes entram na glote e você realiza uma tosse, que é uma contração do músculo, certo? Da glote, para que essa comida suba de novo para o seu local correto. Tranquilo? Então, próximo aqui, recomendo a mesma coisa, tira um print, beleza? Bom, agora aqui são as 3 últimas fases: traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia é um tubo, lembra que eu falei aqui, de 1,5 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de comprimento. Então são 10 centímetros de comprimento, 1,5 aí de diâmetro. Diâmetro seria a largura da traqueia, beleza? Bom, a traqueia é constituída por anéis cartilaginosos, então ela é constituída por... é como se fosse... sabe anel de casamento? Pensa um anel de casamento feito da mesma estrutura que é seu nariz. Pensa um em cima do outro agora, forma um tubinho aí de 10 centímetros e coloca em você. Isso seria a representação da traqueia física. Além disso, a traqueia possui um epitélio ciliado. Como assim? Porque quando você respira, melhor, inspira o ar, algumas bactérias, substâncias sólidas, não são filtradas, certo? Então essas substâncias sólidas continuam no corpo. O que acontece? A traqueia, por ter esse epitélio é tecido, tá? Epitélio é tecido. Por ter um tecido com cílios, que contém cílios, se alguma partícula sólida descer na traqueia, o batimento do cílio faz com que volte lá de novo para o seu muco e esse muco sai pelo seu nariz. Por isso que você vai suar o nariz, por isso que você tosse, por isso que quando você geralmente está gripado, você tem uma questão de ficar escorrendo o nariz. Por quê? Porque quando você está gripado, você tem substâncias estranhas no seu corpo. Isso vai para o muco e você começa a ter um maior volume de muco e você acaba suando o nariz, tossindo mais vezes por conta dessa produção de substâncias sólidas. Beleza? Bom, a traqueia contém reforços cartilaginosos que possuem aqui, no caso, a passagem de ar. Como assim? Se a traqueia não fosse constituída por cartilagem, ela não é um material duro e não é um material mole. A cartilagem ela é como se fosse um tecido intermediário. Ou seja, ela permite uma flexão, correto? Para você, é como se fosse um chiclete. Permite uma mobilidade nem tão dura, nem tão mole. Só que se ela não fosse constituída com cartilagem, com tecido cartilaginoso, como a traqueia localiza-se nessa região, se fosse, por exemplo, um tecido muito mole, isso daqui ia fazer o quê? Ia fechar, certo? Os seus músculos do peito iam contrair e ia fechar a traqueia, simplesmente você não ia respirar e você ia morrer. Se ela fosse muito dura, não ia ser possível o quê? A contração, certo? E o batimento dos cílios. Então, os esforços cartilaginosos possuem a capacidade da passagem do ar, porque a cartilagem mantém fixa a traqueia ali, então o ar ele passa constante, certo? Pela traqueia, não fechando a abertura, porque se fecha o ar não passa, o ar não chega aos pulmões e você, teoricamente não, fisicamente, teoricamente, tudo você morre, beleza? Então, brônquios. Os brônquios são as ramificações da traqueia. Então, só para voltar aqui, se estiver muito perdido, ó, os brônquios, aqui a gente estava na traqueia, correto? Então, ó, anéis cartilaginosos, não sei se dá para enxergar na câmera, mas esses volumes são nada mais nada menos que anéis. Aqui a gente tem a ramificação, ou melhor, a divisão da traqueia em duas partes. Que partes são elas? São chamadas aqui para vocês de brônquios. Então, vamos identificar as funções dos brônquios. Os brônquios são nada mais nada menos que uma ramificação traqueal, tudo bem? Uma divisão da traqueia. Os brônquios, assim como a traqueia, também constituem-se de anéis de cartilagem, anéis cartilaginosos, tranquilo? Ou seja, ao mesmo tecido que na traqueia, nós também encontramos nos brônquios. Eles possuem também um epitélio ciliado, então você pode perceber que o organismo do corpo humano, ele sempre possui um sistema de defesa, um sistema de ajudar o organismo a funcionar. Por exemplo, você inspirou o ar, não foi captado pelo primeiro cílio do septo nasal, isso vai descer. Não foi captado pela traqueia, isso vai continuar descendo. Quando chegar aqui nos brônquios, a gente também tem cílios. Isso vai tentar voltar de novo lá para o muco, aqui na região da laringe, certo? Para tentar colocar isso para fora.
substâncias sólidas e bactérias. Além disso, os brônquios, qual que é a sua função? Conduzem o ar aos pulmões. O ar de quem? O ar traqueal para o pulmonar, certo? Então, os brônquios é nada mais nada menos que a passagem de ar da traqueia para os pulmões. Só que, quando você chega nos brônquios, os brônquios vão se ramificar novamente. Que ramificação é essa? Ramificação chamada de brônquios. Então, traqueia dividiu em dois brônquios, certo? Brônquio esquerdo e brônquio direito. Nesse brônquio, entrou no pulmão. Quando o brônquio chega no pulmão, ele se ramifica. Então, é a partir do bronquíolo que a estrutura se encontra dentro do pulmão. Os brônquios não estão dentro dos pulmões. Os brônquios ainda estão fora. Tá vendo que eles são uma passagem de ar da traqueia para os pulmões. Só que quem é a estrutura responsável por receber esse ar? Os bronquíolos. Então, nós podemos concluir que os bronquíolos são uma ramificação bronquial, ou seja, dos brônquios. Além disso, os bronquíolos, por sua vez, constituem a árvore respiratória junto dos alvéolos pulmonares. Só fazendo um parênteses aqui, os alvéolos pulmonares são responsáveis pelas trocas gasosas. Entretanto, os alvéolos pulmonares são revestidos por capilares sanguíneos e estão em constante dependência do sistema circulatório. Porque é nos alvéolos pulmonares em que há a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Lembra lá da pequena circulação pulmonar? Quando nós falamos da circulação pulmonar, nós falamos que quando chegava nos capilares sanguíneos ocorria uma troca gasosa. Que capilares sanguíneos são esses? Os capilares sanguíneos em contato com os alvéolos pulmonares. Tranquilo? Bom, os bronquíolos, por sua vez, realizam a principal função junto dos alvéolos pulmonares, que é a respiração, que é nada mais nada menos do que a troca de gases. Entra CO2, sai gás carbônico, entra CO2, todo esse processo. Tranquilo? Bom, e por último aqui nós temos o pulmão em si. Qual que é a característica de um pulmão? O pulmão ele tem mais ou menos 25 centímetros, ou seja, uma régua aí de 30, certo? O pulmão direito, para você aqui, o pulmão direito, né, é maior que o esquerdo. Isso já foi pergunta de muitos vestibulares, principalmente para quem vai fazer medicina, biomedicina, biologia. Na prova específica pergunta bastante para ver se a pessoa sabe alguns detalhes sobre o sistema respiratório. O que ele pergunta pro cara? Não é uma pergunta difícil. Ou você sabe ou você não sabe, você vai acertar no chute. Porque não tem como você deduzir qual que é maior, qual que é menor. Só se você, né? Então, grava isso. O pulmão direito é maior que o esquerdo. Inclusive, no livro didático tinha uma questão perguntando isso daí. Tranquilo? Bom, os alvéolos pulmonares agora em si. Os alvéolos pulmonares, a gente tem mais ou menos 150 milhões no pulmão. Ou seja, é alvéolo pulmonar pra caramba, é capilar sanguíneo pra cacete. Os alvéolos pulmonares são recobertos por capilares sanguíneos. Por quê? Porque é nos capilares sanguíneos que realiza a troca gasosa. Bom, os alvéolos pulmonares realizam troca gasosa, correto? O O2 e o CO2, os dois gases envolvidos. Nós temos também nos alvéolos pulmonares a questão da hematose, a hemoglobina, o sangue, certo? O sangue agora com O2, hemoglobina. Nós temos também, em média, 400 para cada hemoglobina. Então, cada hemoglobina do sangue leva em média 400 O2. Aí, quando a hemoglobina está carregada de oxigênio, nós chamamos de oxiohemoglobina. Oxio vem de oxigênio, hemoglobina vem do sangue. Então, oxiohemoglobina. E o CO2, certo? Em sua maior parte ele vai para o plasma. Entretanto, a gente forma a carbohemoglobina, porque é gás carbônico, carbohemoglobina. Tranquilo? Então, o O2 vai para a oxiohemoglobina, forma a oxiohemoglobina e vai para o sangue. O CO2 vai para o plasma sanguíneo e forma a carbohemoglobina. Isso aqui cai, cara. Isso aqui cai. Então presta atenção. O que mais cai é justamente essa parte quando fala de trocas gasosas. Se referiu a alvéolos pulmonares, já pensa aí, oxiohemoglobina, hemoglobina, alvéolo pulmonar, troca gasosa. Já relaciona porque provavelmente vai ser uma questão desse tipo. E então, galera, agora a fisiologia da respiração. O pulmão. No slide anterior nós trabalhamos o pulmão, a sua característica física, bem por cima, e trabalhando mais aprofundadamente, né, o alvéolo pulmonar. Então, quando nós falamos do pulmão, nós falamos que o pulmão realiza uma função, a principal função, na verdade, né, do sistema respiratório, que é chamada de ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar
principalmente depende do diafragma, tá? Então grava isso, a ventilação pulmonar depende do diafragma, porque depende da contração do músculo diafragma. O músculo diafragma vai aumentar a pressão, vai diminuir a pressão, aumenta volume, não sei o que, vou explicar agora. Então, na inspiração, nós temos como consequência o aumento do volume do pulmão. Fácil, você está numa prova, perguntou, filhão, inspira. Quando você inspira, a sua caixa torácica aumenta. Se aumentou é porque entrou ar, se entrou ar é porque aumentou o volume. Tranquilo? Entretanto, na expiração, vem de externo, na expiração, o volume diminui. Quando, por exemplo, inspirou, expirou. Na expiração, saiu o ar, quer dizer que aumentou a pressão, o volume diminuiu. Bom, nós temos aqui, mais ou menos em média, saída de meio litro de ar dos pulmões, uma expiração, tá? E o seu pulmão tem uma capacidade de 4 a 5 litros. Então, quando você lá inspira isso aqui, aumenta o volume, certo? Agora, quando você inspira, aumenta o volume. Quando você expira, libera esse ar para fora, libera esse ar para o ambiente externo, expirar, diminui o volume. Tranquilo? Só que tudo isso é chamado de ventilação pulmonar, porque você ventila os alvéolos pulmonares, a traqueia, a laringe, tudo isso é chamado de ventilação pulmonar, que é realizada no principal órgão do sistema respiratório, o pulmão. Beleza? Então, grava isso daí. Ficou alguma dúvida? Se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida, dá um like e é nóis. Valeu!